Olá, olá, sejam bem-vindos ao Investigando Eu. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Cristina e hoje eu quero compartilhar com vocês como me conectar com a minha espiritualidade mesmo sem tendo uma religião. Decidi fazer esse vídeo porque o vídeo que mais bombou aqui no canal foi onde eu compartilhava com vocês os motivos que me levaram a sair da Umbanda. E eu percebi que tem várias pessoas nesse mesmo processo, então tem muita dúvida, muito medo, muita culpa. As pessoas estão ali incertas do que acontece. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas e também para explicar para vocês o que eu faço, como eu me conecto com a minha espiritualidade, mesmo não fazendo parte de uma casa de santo, de uma igreja. Gente, eu não tenho nenhum problema com grupos religiosos, eu acredito que o juntos somos mais fortes. E eu entendo também que a vida ela é feita de processos. Muitas vezes você vai ter um desenvolvimento coletivo e outras você vai ter que ter um desenvolvimento mais interno, individual. E não é porque você não está mais dentro de uma religião que você tem que abrir mão da sua mediunidade, da sua espiritualidade. E também eu quero mostrar para vocês que a gente não precisa de um intermediário, não precisa de um pastor, de um padre, um pai, mano, santo, para conectar com a nossa espiritualidade. A gente mesmo pode ir na fonte. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o medo, que é aquilo que mais afasta as pessoas da própria espiritualidade. O que eu mais vejo as pessoas terem medo é que se ela sair do grupo religioso que ela faz parte, a vida vai desandar, o que vai fazer com que ou sua vida vire um caos ou prospere são as suas atitudes, os seus pensamentos, a energia que você está emanando. Não é porque você mais não faz parte de determinado grupo, entende? E também tem a ideia de que se eu for cultuar dentro da minha casa, eu vou estar atraindo energia ruim, vou estar atraindo obsessor. Isso vem muito daquela ideia que está em várias religiões, que Deus está no templo. Se você for fazer lá no templo, acender uma velinha, rezar, cantar seu ponto, tudo bem, ok, é certo. Mas se você for fazer na sua casa, é errado, não pode. Isso é uma ferramenta de controle, para que você dependa de um espaço, dependa de uma pessoa. Outra coisa, a sua mediunidade, ela tá no seu corpo, no seu aparelho. É como se você fosse um sistema que veio com as configurações especiais. Onde você for, ela vai te acompanhar. E é a mesma coisa com as suas entidades. Elas têm conexão com você, com a sua energia. Não é com nenhuma outra casa ou com nenhuma outra pessoa. O que você precisa fazer para se conectar com a sua espiritualidade, para conseguir perceber a presença deles, é lapidar a sua sensibilidade, porque são energias mais sutis. Então, óbvio que não é de qualquer jeito que você consegue perceber eles. A gente precisa trabalhar a nossa sensibilidade. E isso vem muito por meio da consciência corporal. Uma das formas que eu mais recebo conhecimento, insights, informações da espiritualidade é quando eu estou lendo um livro imersivamente. E por quê? Primeiro, a minha mente ela tá limpa. Eu tô num estado fértil, receptivo, para que as informações cheguem até mim. Eu estou num estado de quê? De centramento passivo. Esse estado ele é diferente daquele foco que você precisa ter quando você está jogando uma partida de xadrez, porque você tem que estar analisando as coisas. Então, qualquer atividade que te coloque nesse estado de centramento passivo é um estado fértil para que você se conecte com a sua espiritualidade. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço aqui para mim conectar com a minha espiritualidade, que vocês também podem fazer na casa de vocês. Se ressoar com a energia, se você sentir que isso é para você. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a música. Por quê? A música, ela ancora uma vibração no seu campo energético. Você ouvindo uma música, deixando que ela entre em você, vai fazendo com que você entre em sintonia com a vibração que ela está emitindo. É como se você começasse a entrar num estado ali, né, de centramento passivo, de um quase transe. Quais músicas que eu vou utilizar? Você pode utilizar tanto ponto, cantigas da sua entidade, da sua espiritualidade, como também músicas que te trazem um sentimento bom. Por exemplo, tem um álbum da Tainá Santos, onde ela tem uma música para Oxum, que é As Águas de Oxum é Santa. As águas de Oxum é santa, as águas de Oxum é santa. Gente, muito linda essa música. E eu tenho uma história com ela muito interessante. Por quê? Essa era uma das músicas que eu via no café da manhã, quando eu tava fazendo um voluntariado lá na Chapada dos Veadeiros. E eu tava num lugar que era cercado por água. Então, a minha conexão com o Oxum, com a espiritualidade, com as matas, ela estava muito mais intensa. Então, essa música, ela ancora em mim energias de felicidade, de contentamento e também energia do desaguar. Porque o Oxum, gente, trabalha muito com as emoções.
Então, além de eu estar ouvindo aquela música, é uma música também que faz com que eu libere as coisas. Às vezes você não vai receber um insight, uma conversa telepática. Às vezes você vai sentir a energia deles, um acolhimento, um abraço, um calorzinho. E aquela sensação vai te mostrar que você não está sozinho naquele momento. Então põe uma música, cante, dance e se conecte com eles. Eu sei que a espiritualidade está comigo quando, em algum momento, eu começo a ouvir o ponto de alguma entidade que eu trabalho aqui na minha mente. Eu tenho uma conexão muito grande com os pretos velhos, com essa egrégora. Então, quando eu ouço um ponto na cabeça a respeito dos pretos velhos, eu já sei que eles estão chegando comigo. A gente tem uma conexão tão próxima que onde eles chegarem, eu sinto a energia, e onde eu tô também eles me acham. E tem algo muito interessante, gente. Há uns anos atrás, eu era aquela pessoa que, quando ia fazer uma entrevista de emprego, me dava branco, eu ficava muito nervosa, não sabia responder direito. E muito por causa da ansiedade, do nervosismo. Mas teve 2 vezes muito específicas que... O que aconteceu? Minutinhos antes da entrevista começar, era online, eu senti, primeiro, o ponto de preto velho tocando na minha cabeça, e depois eu senti a energia deles, como se eles estivessem ali do meu lado, e eu senti que eles estavam sorrindo pra mim. E você sabe, gente, é uma energia de paz, uma energia de resiliência, de acolhimento. Era batata. Toda vez que eu vi o ponto deles, eu senti a energia deles, eu passava nas entrevistas. E já falando sobre os pretos velhos, eu vou falar sobre um ritual de conexão com a espiritualidade, que é aquele ritual onde a gente, de oferenda, onde ofertamos algo, seja uma comida, uma bebida, para um guia espiritual seu, para alguma entidade, para ancorar aquela energia na sua casa. Uma vez por semana, eu acendo uma velinha para preto velho e também um copinho de café sem açúcar. O dia dos pretos velhos é a segunda-feira, então eu acendo na segunda-feira ou eu acendo no dia que eu senti também, porque às vezes eu não tô sentindo de fazer naquele dia e eu acabo fazendo em outro. Além do café e da velinha, às vezes eu também ofereço um bolo de milho, uma rapadura, flores, incenso. E não é só você ofertar, dispor as coisas. É também preciso que você pare, reserve um momento para você ter tipo uma conversa telepática com eles ali. Se você não consegue conversar por telepatia, você também pode simplesmente parar e ficar sentindo a energia deles. Porque não é fazendo automático, você também precisa da intencionalidade. Qualquer coisa que você for fazer de cunho espiritual, não só espiritual, mental, de estudo, você tem que ter a intenção. Esse é o ingrediente mais potente de qualquer coisa que você vai fazer, a intencionalidade. Além disso, gente, uma outra coisa que eu faço para me conectar com a espiritualidade e que você também pode fazer é ir em locais que funcionam, por exemplo, como aquelas cavernas. Não tem os antigos monges, os mestres yogis, que eles iam meditar, sabe, naquela caverna, no alto da montanha, iam ficar no meio do mato. Por que eles fazem isso? Porque nesses espaços, gente, é como se tivesse uma barreira contra qualquer interferência externa, contra os ruídos, contra ondas de rádio, tudo aquilo que a gente não tá vendo, mas que tá interferindo na nossa mente, tá interferindo nas mensagens que a gente vai receber. Porque o que acontece? Quando a gente está conversando telepaticamente com um guia nosso, muitas vezes pode vir outros pensamentos intrusivos, outras mensagens que deixam a mensagem borrada. Então, se você está num espaço que bloqueia essas outras interferências, a comunicação ali, ó, fica limpa, a mensagem fica muito clara. E por isso que eu indico a vocês aí, ou num parque muito arborizado, e também nos templos. Em templos, museus. Tem um templo aqui em Brasília, que é o Templo da Boa Vontade, o LBV. Gente, esse templo, ele tem um cristal gigante na ponta, e ele também tem o quê? A forma de uma pirâmide. Você já sabe que o negócio é babadinho quando começa, né, a ter esse formato. A gente aprende a ler também as imagens. O que acontece? As salas desses espaços, gente, ela fica no subsolo, um nível abaixo da superfície. Então vocês já estão entendendo. É como se fosse uma caverninha ali que vai isolar de todo o ruído externo, de energias externas negativas. É como se a energia daquele espaço, sabe, a frequência daquele espaço já blindasse contra outras interferências externas, que não vão ser tão benéficas assim para você, se você quer se conectar com seus guias e ter uma comunicação limpa. Inclusive, se você for aqui de Brasília nas terças e quintas, eles oferecem meditação guiada na sala egípcia, que é muito boa. Eu já fui lá e super recomendo. E por que eu falei do parque? Você vai pro parque, você vai caminhar. E para caminhar, você não precisa fazer um exercício mental analítico. É algo quase que automático.
Então, novamente, você vai se colocar naquele estado de centramento passivo. E você vai caminhando, andando, olhando para as árvores, ouvindo o som dos pássaros. O que que acontece? Você tá o quê? Em um estado receptivo para receber os insights de qualquer coisa que você tenha que resolver, ou para se sentir melhor mesmo emocionalmente. Gente, a minha relação com a espiritualidade, ela começou muito antes de eu saber sobre meditação, muito antes de eu fazer terapia. Gente, a espiritualidade, meus guias, era os seres, né? Eu ia falar pessoas, mas aquelas pessoas literalmente que pegavam na minha mão e me tiravam do fundo do poço emocional. Se eu tô aqui hoje gravando vídeo pro YouTube, se eu estou bem, foi porque lá atrás eles pegaram na minha mão e fizeram com que eu chegava até aqui. Gente, é um seres que não me deixam desistir do meu sonho, desistir das minhas metas. Já aconteceu de eu estar, sabe, uns anos atrás na cama, prostrada, sem conseguir fazer as coisas, e eles literalmente irem lá, me energizar e falar, não, vamos, você consegue, vamos fazer. Nesse nível, deles me pegarem pela mão e ir lá me ajudar a fazer as coisas. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que a espiritualidade fez por mim. E ainda faz. Porque, assim, gente, não que eu não tenho ajuda da família, que eu não tenho amigos, mas simplesmente porque muita coisa, gente, eu acho que eles me conhecem de outras vidas. Eles literalmente me conhecem de outras vidas. Então, assim, tem muitas coisas que eu tô passando que ninguém na minha família passou. São coisas mais complexas que eles não entenderiam. E também, eles me conhecem como ninguém, gente. Então, óbvio que eles sabem, né, me acolher, me orientar melhor do que ninguém também. E por isso que eu digo, não abram mão da sua espiritualidade, dos seus guias espirituais, de estar conectado com eles, simplesmente porque você não está mais numa religião, não faz mais parte de um grupo. Você pode fazer isso por si mesmo. Eu já vou ficando por aqui. Muito obrigada a quem assistiu esse vídeo. Um cheiro.